Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Luz, paz, alegria. Aí é o seu coração, muita luz e paz. E alegria para sua vida. Lembrando, para você mandar sua pergunta para mim é fácil. institutonamastê.com.br, não esquece não, tá bom? Ou então entra lá no nosso Instagram, Ricardo Melo Prosperidade. Segue a gente, né? Pra você ver várias postagens incríveis, mas tá faltando de repente você, e aí você pode deixar sua pergunta aqui para mim. Pessoal, hoje eu queria responder a pergunta. Ela se sente muito frustrada com a vida que tem. E ela fala que a vida dela é muito sem graça, muito monótona, né? Por mais que ela tenha gratidão às coisas, ela sente que tá travada. Eu não sei o que eu faço para melhorar. E aí ela vai contando, enfim, uma série de outras histórias aqui que, para mim, até pelo que eu sinto, é uma pessoa boa, tem um coração generoso, mas talvez esteja, gente, desconectada dessa energia de prosperidade. Eu vou tentar abordar isso de uma outra forma hoje. Vamos lá? O que acontece? O que eu sempre falo para vocês aqui? Às vezes fica até cansativo, mas quando eu falo, olha, nós estamos na Terra, plano de provas e expiações, aqui é planeta escola, é o hospital, mas por que tem que repetir isso? Porque é a base. Tipo, não tem como. Se você for comprar uma pizza, a pizza tem uma base. Pizza é pizza, não é isso? Quando você for fazer um arroz, tem uma base. Se você vai fazer feijão, tem uma base. Não tem o que inventar. Infelizmente, você quer uma coisa diferente, eu não tenho o que inventar. Na Terra, a gente precisa entender o que nós estamos fazendo aqui. Porque se a gente não entende esse processo, fica difícil de ir para a sequência. Então, estar na Terra não é fácil, por quê? Porque a gente herda comportamentos do passado, principalmente psicológicos. Presta atenção nisso, mentais. E esses comportamentos, quando a gente reencarna, nós trazemos não só, né, a nossa herança emocional das vidas que a gente teve, mas você traz também influências espirituais do seu passado que estão junto contigo, inclusive com marcas no seu perispírito, nos seus campos energéticos dos corpos sutis. Não tem como ignorar isso. As pessoas gostam de ignorar, até porque não sabem, né? Muitas vezes, mas não tem jeito. Por isso que você tem duas crianças que nascem na mesma família, é gêmeos, né? Uma tem uma tendência a ser otimista e tal, enquanto outra é pessimista pra caramba. A herança espiritual, não é Deus que cria as pessoas assim, é uma herança espiritual, você traz quem você sempre foi. Bem, onde eu quero chegar com isso? Muitas pessoas têm dificuldade de se conectar com a vida, mas está com dificuldade de se conectar com essa prosperidade. Por que eu vejo que isso acontece? Treino. Provavelmente, gente, muitos séculos treinando a dor. Treinando a dor, Ricardo? É estranho o termo, eu sei que é, mas é isso mesmo, treinando a dor. Por quê? Porque às vezes a gente sofre tanto na mente pela falta, pelas dificuldades, pelos anseios, a gente repete tanto que não vai ser feliz, que não dá conta, que a vida não é justa, que você começa a acreditar nisso de verdade e simplesmente não vai sair do lugar. Vira uma autoprofecia. Já ouviu falar nessa expressão, autoprofecia? A autoprofecia ela é realizável, porque você profetiza para você que a vida vai ser ruim. É óbvio que ela vai ser ruim, porque esse tipo de energia você não vai sair do lugar mesmo. Aí você vai falar, tá vendo? Depois de anos aí, eu não saí do lugar. Eu disse que a vida ia ser ruim. Que loucura. Então, assim, você mesmo fez a sua vida ser ruim. Então, por onde a gente muda? Mudando a maneira de pensar. Não tem atalho. Não adianta vocês querer atalho, não tem fórmula mágica. A gente tem que começar passinho por passinho, como uma criança aprendendo a andar. Você vai mudar a sua forma de pensar, você vai começar a se visualizar tendo o que você não tem, como uma criança que está brincando de massinha de modelar. Eu sei que é difícil para alguns, mas é assim que muda. Vibração, não tem jeito. Você vai começar a se visualizar mais feliz no amor, você vai se visualizar mais feliz, sabe, no seu trabalho. Ah, mas eu não tenho um trabalho feliz. Então se visualize em um, crie. Como seria um trabalho feliz para você? Entende? Como seria um corpo mais saudável para você, ser que vive doente? Ou como seria uma família que te amasse mais, você que tem dificuldade com a família? Sabe, crie como se fosse um desenho animado na sua mente. Por quê? Primeiro porque a mente não sabe, na verdade o cérebro não sabe a diferença do visual lembrado e do construído. Não é? Do ponto de vista neurológico, ocorre a lembrança e a criação de imagens novas na mesma parte do cérebro. Então, quando você lembra, você literalmente estimula a produção de hormônios saudáveis para fazer um bem danado para o seu corpo, que parece que você está lembrando realmente de algo que aconteceu, mesmo que não tenha ocorrido ainda. Segundo, a gente eleva a vibração. É por isso que a gente gosta de filme, né? Porque no filme a gente se esquece da realidade, você começa a sonhar com os personagens ali, aí quando acaba o filme você fala, né? Assim, tipo assim, era só filme, né? Mas naquele momento você não se entregou a essa vibração, isso é cocriação. Ali você começou a vibrar numa luz durante, sei lá, meia hora, uma hora, né, que você ficou em êxtase no filme, mas você sabe fazer isso. A questão é a gente criar isso todos os dias. Então, o exercício e o movimento é só o primeiro passo, é lógico, mas, gente, tem que começar de algum lugar.
É assim que aos poucos a gente vai começar a mudar a vibração, a cocriação, o que a gente atrai, o que a gente sente, entendeu? Quem a gente está se tornando, tá bom? Ó, beijo grande para vocês. Luz e paz, obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.